Bom, pessoal, eu sou a Nina Abreu. Para quem não me conhece, eu fiz neurorádio na escola ano passado e me pediram para dar essa aula de trauma crânioencefálico para vocês. Eu queria agradecer o Danilo, que é ele que me cedeu a base dos slides e a maioria das imagens. Bom, porque falar de TCE, né? A causa mais frequente de morte e deficiência permanente nas primeiras décadas de vida. Causas externas são a segunda causa mais frequente de óbito no Brasil, empatadas com neoplasia, e 4 vezes mais frequentes no sexo masculino. O traumatismo crânioencefálico contribui diretamente para óbitos por causas externas, principalmente por ferimentos de arma de fogo, quedas e acidentes automobilísticos. 2 perguntas devem ser respondidas no paciente que sofreu um TCE. Se tem lesão intracraniana e se a lesão é passível de tratamento ou clínico ou cirúrgico. E a imagem, né, é auxiliar para avaliar essas respostas. Bom, dentro das imagens nós temos a radiografia, né, do crânio, que é obsoleta, né, porque ela não é capaz de excluir lesão intracraniana e é falso negativo em 80% dos casos, né. Presença de fratura não indica que tem lesão intracraniana. Então, o fato de ter uma fratura no crânio não significa que vai ter lesão intracraniana. E o mais importante para a gente é o cérebro. A calota pouco importa. Bom, a tomografia é rápida, barata, disponível. A gente pode ter uma avaliação das estruturas ósseas, avalia o corpo inteiro em um paciente com politrauma e o fator negativo é que tem radiação ionizante. Já a ressonância é melhor para lesões pequenas, de localização infratentorial ela é melhor também. Porém, tem um alto custo e o tempo de exame é pouco disponível e os dispositivos ferromagnéticos de manutenção à vida são incapazes, né, da gente realizar um exame de rotina. Diante disso, a tomografia é o exame de escolha para avaliar o TCE. E dentro do TCE a gente tem uma classificação clínica, né, que ela é feita basicamente pela escala de Como de Glasgow, que todos vocês conhecem. Então, é qualificada como um TCE leve quando tem de 13 a 15 pontos nessa escala, moderado de 9 a 12 e grave de 3 a 8 pontos. Outra coisa importante é avaliar, né, náuseas e vômitos e amnésia e lembrar que tem limitações devido à intoxicação de álcool, drogas e convulsões. Então, no TCE nós classificamos como lesões primárias, lesão de couro cabeludo, fraturas do crânio, hemorragias extraaxiais, como subdural, extradural, HSA, intraventricular, contusão do parênquima e lesão axonal difusa. Entre as secundárias, nós temos um aumento da pressão intracraniana, um deslocamento da linha média, herniações, edema cerebral, isquemias, hidrocefalia e infecções. Lembrar que em pacientes com lesões difusas, cerca de 15% deles desenvolverão novas lesões, em 35% das contusões cerebrais aumentarão de tamanho, com a progressão normalmente ocorrendo entre 6 a 9 horas após o trauma. Então, às vezes é interessante reavaliar esses pacientes. Então, lesões associadas comuns é a lesão da coluna cervical, fraturas faciais e o pneumoencéfalo. Essas lesões extracranianas chegam até 35%, então é mandatório a gente procurar. Tá? A longo prazo, a gente tem a encefalomalácia, a gliose, hematomas subdurais crônicos, o higroma subdural traumático, a encefalopatia traumática crônica, depressão, ansiedade, abuso de álcool e o aumento de risco para esquizofrenia, transtorno bipolar e outras doenças orgânicas. Então, falando do higroma subdural crônico, a gente tem que lembrar para diferenciar de uma atrofia cerebral, onde a gente vai ter esse espaço subdural aumentado, né? Outro diagnóstico diferencial seria cistoaracnoide e a ampliação benigna dos espaços licóricos que a gente vê na criança. E como é que a gente vai diferenciar isso?
Na ressonância, ele não acompanha o sinal do líquido em todas as sequências, como todas essas alterações, né? E não tem o sinal da veia cortical positiva, que é esse sinalzinho que a gente vê que isso aí ajuda a gente a excluir aqui, principalmente aqui, né? Que é um higroma. Bom, em relação à encefalopatia traumática crônica, é muito comum em atletas, amadores e profissionais, onde o contato com a cabeça é comum, né? O trauma, por exemplo, boxe, futebol americano, rugby, hóquei no gelo, bem como militares expostos a explosões, né? É uma taupatia neurodegenerativa de TCEs leve e repetitivo, né? O sintoma tem início insidioso e pode ocorrer anos após essas lesões iniciais. Então, lembrar aí também desse tipo de trauma. Bom, existem duas classificações, né, utilizadas pela TCC em contraste para o trauma. Não vou me deter, tá, falando de tudo, mas só lembrando que em relação das lesões difusas de 1 a 4, quanto maior o grau, pior é o prognóstico. Então, a 1 a gente não tem nenhuma patologia visível e ele se baseia praticamente no desvio da linha média, alterações das cisternas basais e lesões, hematomas, né, ou contusões intracerebrais, hemorragia, enfim, basicamente isso. E isso foi proposto em 1992. Aí o Rotterdam propôs em 2006 uma classificação que ela é considerada melhor e provavelmente a de Marshall pode vir a ficar obsoleta pelo fato de ele consegue colocar mais de um tipo de lesão na classificação. Então, assim estima melhor o prognóstico desses pacientes. Quanto maior a pontuação, pior esse prognóstico, né? Basicamente isso, cisternas basais, locamento da linha média, lesão em massa epidural e hemoventrículo HSA traumática. Só falando aqui da janela de parênquima e da janela óssea, que a gente tem que avaliar para as fraturas de crânio, principalmente. A Anne Osborne propõe que você avalie de fora para dentro, né, desde o escalpo, a calota, as regiões extraaxiais e aí depois avaliar o parênquima. Lembrando que quanto mais profunda a lesão, mais grave, tá? Então, para fraturas de crânio, o exame de escolha ATC, presentes em até 50% a 70% dos casos de TCE grave. A fratura linear sem lesão do parênquima, o tratamento é clínico, observacional. E a fratura com afundamento, né, contusão e contangrol, em geral, principalmente se tiver contato com o meio externo, é cirúrgico. Bom, o hematoma epidural é uma lesão localizada na calota craniana e a dura mater, que geralmente o paciente tem um intervalo lúcido em 30% a 50% dos casos, e em 80% tem associação com fratura, lacerando ramos das artérias meníngeas ou dos seios durais. A TC de crânio a gente vai ver uma coleção extraaxial que afasta o parênquima da calota craniana, como a gente está vendo na imagem ao lado é a seta, que tem um formato de uma lente biconvexa, homogeneamente hiperatenuante e não ultrapassa as linhas de sutura. Isso é em geral, tá? Que não ultrapassa as linhas de sutura, mas pode ocorrer. Outra coisa, um fator de ser homogeneamente hiperatenuante. O fato de ter lesões com hipoatenuantes pode sugerir que tem um sangramento ativo. E o hematoma subdural, localizado no compartimento subdural, como o próprio nome diz, a clínica é variável, pode estar associada a traumas leves, comumente contralateral ao trauma pela laceração de veias pontes. E a TC de crânio você vai ver uma imagem crescente ao longo da superfície cerebral, ultrapassa as linhas de sutura e não cruza a foice interhemisférica. Também é mais comum em idosos. Bom, então a gente tem aqui exemplos de hematoma subdural agudo, né, hiperatenuante, o subagudo, que a gente já vai ver um caráter mais heterogêneo, e o crônico, né, que você já vai ver mais homogêneo e hipoatenuante.
Temos ainda o subagudo, né, que a gente pode ter uma certa dificuldade de avaliar. É bom a gente sempre mudar a janela, né, para ver esse hematoma subdural, uma janela bem mais estourada ajuda. E o crônico agudizado, que a gente vai ver esse nível líquido, né, que é diferentes fases de degradação da hemoglobina. Tá? Bom, o hematoma subaracnoide localizado no espaço subaracnoide, na verdade, hemorragia, né? Cefaleia, náuseas e vômitos, rebaixamento de nível de consciência, rotura das artérias e veias corticais no espaço subaracnoide e extensão da lesão do parênquima. Na TC de crânio, a gente vai ver um conteúdo hiperatenuante preenchendo as cisternas cerebrais e sulcos corticais. O TC grave quase sempre tem. A contusão cerebral são causas predominantemente pelo impacto do parênquima cerebral com a tábua óssea, localizações das regiões basais, principalmente frontobasais, laterais e anteriores dos lobos frontais e temporais. Na TC de crânio, a gente vai ver esses focos mal definidos e hiperatenuantes com discreto edema circunjacente. E a lesão axonal difusa, a laje, né, que é uma lesão intraaxial mais comum no TCE fechado. A clínica normalmente tem uma perda da consciência já no momento do trauma e coma. Acontece por uma desaceleração abrupta, estiramento e laceração axonal na interface dos diferentes tecidos e densidades. Então, tende a ocorrer mais onde tem diferenciação dos tecidos. Por isso que é comum na interface substância branca cinzenta, em 67%, é o local mais acometido. E o que acontece muito é uma associação clínico-radiológica na TC admissional. O paciente está em coma gravemente, mas a gente não consegue ver quase nada na TC, ou nada. Tem uma taxa de mortalidade de 10%, quanto mais profundas são essas lesões, mais grave. E as lesões visíveis são a ponta do iceberg. Normalmente, quando você consegue já visualizar alguma coisa na TC, está bem maior o estrago. Então, na TC é vista em 19% e na ressonância, na sequência em T2, a gente consegue ver em até 92%. Aí eu fiz um esqueminha lá em cima só para lembrar que de dentro para fora, na interface, a substância branca e cinzenta, corpo caloso e tronco. Então, a gravidade das lesões em relação aos achados. E na espectroscopia pode auxiliar, porque a gente só vê 92%, 8% a gente pode não ver nenhuma lesão ainda. A gente ainda não conseguiu chegar nesse nível de diagnóstico, né, pela imagem. Então você pode fazer uma espectroscopia, pode dar um aumento do pico do DNA e da colina. Bom, aqui só mostrando, né, uma TC no paciente, onde a gente vê pequenos focos hiperatenuantes, e quando a gente vai para a TC, tem maior número, para a ressonância tem maior número de lesões, tá? Principalmente na sequência que é mais fácil de visualizar, que é a sequência T2 estrela, GRE ou SWI. Lembrar para não confundir tem diagnósticos diferenciais, né? Como angiopatia amiloide, outro diagnóstico diferencial também que pode acontecer no trauma, embolia gordurosa, né? Que aqui nesse caso a gente não vai ver essas lesões no SWI, mas a gente vai ver as lesões no T2. E não são lesões necessariamente gordurosas, né? Na verdade acontece uma intoxicação por essas pequenas células e a gente vai ver lesões no T2. Não necessariamente a gente vai conseguir ver as lesões gordurosas, tá bom? E aí, no caso de politrauma também, normalmente o paciente teve uma fratura do fêmur, de um osso que teve essa embolia e normalmente também ocorre após 48 horas. Não é como na LAD, que é quase no momento do trauma. Então, das complicações importantes que a gente tem, são as herniações intracranianas. Entrando um pouco nas herniações, na doutrina de Moron-Kelly, a gente sabe que o cérebro tem um equilíbrio, né, entre o que é parênquima, o que é fluido venoso ou arterial e o que é o líquido. Então, em condições normais, né, o cérebro consegue manter esse equilíbrio, mesmo quando tem alguma alteração menor. Então, ele aumenta a drenagem venosa, né, e consegue manter a homeostasia do continente, né, que é o crânio. Então, no momento do trauma, a gente perde esse equilíbrio. O trauma perde esse equilíbrio. Então, hematomas, às vezes, muito pequenos, né,
gera um desequilíbrio nessa homeostase, e aí o cérebro tem um edema, e desse edema ele não consegue tirar do interstício todo, drenar todo esse líquido. Nessa situação a gente tem as herniações, certo? Que são complicações do trauma. Então a herniação do encéfalo é de um compartimento para o outro, os compartimentos definidos normalmente por dura mater ou osso. Então os tipos que a gente tem, que é aqui de cima, é o subfalcino, o central, o transtentorial descendente, que é a parte uncal, o transtentorial ascendente, que é o cerebelo, e o tonsilar, que é o que a gente mais, na prática, a gente mais conhece, né? Aqui só demonstrando uma herniação subfalcina, um paciente que tem múltiplos hematomas, né? Aqui é um cal, a tomografia que a gente consegue ver, né? Se a gente avaliar direitinho. E a tonsilar, né? As tonsilas cerebelares. Lembrando que aqui, né, a gente faz a linha de Chamberlain, que a gente pega aqui no forame magno, a gente traça uma linha aqui, e a herniação tonsilar é essa medida daqui, a partir dessa linha, né, a margem inferior dessas tonsilas. Então, acima de 6 centímetros, a gente já tem como uma herniação, 6 milímetros. Bom, aqui a gente discute, como vocês querem participar, preferem que eu vá passando. São só casinhos. Pode ser? Escolha aleatório. Alguém quer falar? Paciente masculino, 80 anos, declínio recente de memória, exame físico, uma parestesia no de mídio esquerdo. Fez a tomografia. Alguém tem alguma sugestão? Quer escrever? Chama aí, Vitor. Vai. É melhor alguém que rodou na neuro, né? A gente passa na lista também. Fala. Você acha que é um pneumocéfalo? Mas aí, para ter um pneumocéfalo, a gente teria que pensar assim, né? Como eu estava falando, existe sempre se algo entra, algo tem que ter saído e tem que ter entrado por algum lugar, né? Então, assim, você acha que teria um pneumocéfalo desse tamanho? Sim, a gente está mostrando, sei lá, uma fratura ou alguma manipulação. Ficou muito preto, verdade. Porque assim, pela imagem que tá daqui do computador, a gente consegue ver uns pontinhos no meio, entendeu? Aqui decantado, né? Pode. Uma coleção extraoficial, provavelmente um diagnóstico, antiga de tal, uma coleção já, mas uma coleção no hemisfério cerebral à direita, tem um grande lateral direito, um pequeno desvio da diapésia,
Muito bem. Isso. Aí, como eu falei na aula, né? Realmente, aí poderia ser um higroma ou então um hematoma subdural crônico, né? É isso mesmo. Lembrando que os idosos, eles fazem hematoma subdural crônico e às vezes até é bilateral, vem, não lembra, alguma coisa, aconteceu algum traumazinho. E aí, nesse caso, era um hematoma subdural crônico. Bom, segundo caso. Isso. Tem algumas características, né, que falam a favor de um subdural, né? O fato dele ser assim, ele ser em lua, né, crescente, ele vai além do território, né? Ele pega fronto, pega parietal, né? Então, e aqui ele tem um meio heterogêneo, mas ele é basicamente hiperdenso, né? Então, fala a favor de um subdural agudo, certo? Anticoagulado paciente. Caso 3 é feminino, 20 anos, queda da laje e TCE, evoluindo com cefaleia. E no exame físico tinha uma parestesia no dimídio esquerdo e na escala de Glasgow pontuava 11, que é o moderado, né, gente? Alguém quer falar? Esse é fácil. Só sobrou ele. Tá. Então a gente vê uma fraturazinha aqui com certo desvio, tá? E a gente vê um grande hematoma epidural, né? Que é biconvexo, respeita mais um território, né? Então aqui é tranquilo. Então sempre que a gente vê um hematomazinho desse, biconvexo, a gente tem que procurar a fratura, tá? O caso 4, masculino de 50 anos, teve uma queda de 3 metros com TCE, cefaleia e confusão mental. No exame físico, parestesia nos membros inferiores. Aí é que a gente vê, né, múltiplas lesõezinhas hiperdensas, né, que tem um auzinho de edema, a gente perde um pouco os sulcos e fissuras adjacentes, tem umas áreas de hemorragia subaracnoide, tá? Então esse paciente aqui, ele tinha uma contusão cerebral com HSA. E no caso 5, que é o último, é um paciente masculino de 20 anos com queda de moto em alta velocidade. Evolui com rebaixamento do nível de consciência com escala de Glasgow de 6. Então, aquilo que a gente estava falando, né? É uma clínica muito rica, né? Para uma imagem relativamente sem alterações, né? A gente vê pequenos focozinhos hiperdensos, né? Na transição da substância branca, cinzenta. E lembrar que aí é a ponta do iceberg, né? Então, quando a gente vai fazer os exames, a gente vê que as lesões são maiores, tem maior números, mais extensas. E é isso. Uma coisa que eu queria deixar assim, que eu acho importante dessa aula, é que TCE a gente vai pegar na prática, independente de que a gente vá ser como radiologista, né? Tipo, se a gente vai a alguma área específica ou não. E eu tinha um professor meu que falava que tempo é cérebro. Então, quanto mais a gente conseguir fazer um diagnóstico, às vezes, dessas pequenas lesões, né, para a gente sugerir que realmente tem uma lesão, às vezes lesões grandes, né, que possam vir a fazer uma craniectomia descompressiva, né, para que esse paciente possa sobreviver muitas vezes. É interessante que todo mundo, dessa aula aqui, é importante que todo mundo saia pelo menos sabendo um pouco, né, interesse em aprender.
porque isso vai fazer diferença na vida de muitas pessoas que sofrem de um traumatismo crânioencefálico, tá bom? Então, é só isso. Obrigada.